Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos? Gente, estou passando aqui, vou gravar a aula de número 4, tá? O tema, a disciplina aqui continua sendo Normas de Saúde, Segurança e Medicina do Trabalho. Tá aqui meu nome, tá aqui meu telefone, tá aqui meu e-mail, fiquem à vontade, façam perguntas. A aula de hoje é sobre a NR3, norma regulamentadora que fala sobre o embargo e a interdição. Então, olha só, objetivo: esta norma estabelece as diretrizes para a caracterização de grave e eminente risco e os requisitos técnicos objetivos de embargo e interdição. Olha só, daqui a pouquinho eu vou explicar o conceito de embargo e interdição, tá? O grave e eminente risco é o embasamento técnico que o auditor fiscal do trabalho utiliza para paralisar, gente, a empresa, para paralisar uma organização, um estabelecimento, uma obra, tá? Ou o setor de uma obra, ou uma máquina, ou um equipamento, tá bom? Então essa NR3 ela é mais voltada para o fiscal, o auditor fiscal do trabalho. Se vocês não conhecem o auditor fiscal do trabalho, é um cara concursado, né? Esse profissional, ele tem uma graduação, passou no concurso para auditor fiscal do trabalho. Então é o profissional que trabalha fiscalizando as empresas, tá? Bom, a adoção dos referidos requisitos técnicos visa a formação de decisões consistentes, proporcionais e transparentes. Vamos lá. Até 2019, até final do ano 2019, gente, não existia uma metodologia eficiente ou uma metodologia transparente, detalhada, na qual o fiscal, o auditor fiscal do trabalho utilizasse. Ele simplesmente chegava na empresa, essa é a minha visão, essa é a minha percepção, para a máquina aí. Interdita aquele setor ali, embarga aquela obra ali. Simples. Quer dizer, o auditor não era tão negligente assim, gente. É porque não existia, na verdade, uma metodologia para ele criar um embasamento técnico. Então, assim, essa NR3 é uma redação nova e é sensacional, tá? Vamos entender muito bem aqui. Então, esse é o objetivo, tá? Estabelecer diretrizes para me definir o que é risco grave e iminente. Então, o auditor definiu, ele vai tomar uma atitude consistente, proporcional e transparente. Definição: o que é grave e iminente risco, né? Toda condição ou situação de trabalho. Aqui vocês vão imaginar que aqui tem uma vírgula ou pausa aqui, e eu quero que vocês acrescentem isso aqui para mim, vocês têm um entendimento bacana, que de forma imediata. Se não existir de forma imediata, a definição fica muito pobre. Então eu estou acrescentando aqui, tá bom? Que de forma imediata possa causar acidente ou doença com lesão grave ao trabalhador. Então esse é o risco grave e eminente, tá? Bom, e uma vez constatado o risco grave e eminente, eu preciso embargar. Quando eu falo embargo, eu estou falando de parar uma empresa, de parar uma organização, de parar uma obra como um todo. Quando eu falo de interditar, é porque eu vou parar um setor, vou parar uma máquina, um equipamento, tá? Tanto o embargo e tanto a interdição, gente, não são medidas punitivas. Não é uma condição que vai punir a empresa. São simplesmente medidas de urgência que devem ser adotadas a partir da constatação de condição que caracterize risco grave e iminente. Vamos lá, gente. Eu cheguei numa empresa, fui fazer uma auditoria e vi que ali os colaboradores estão executando um trabalho. Tem uma máquina, essa máquina emite uma intensidade considerável de ruído e os colaboradores não têm proteção coletiva contra ruído e nem proteção individual. Se eu não parar isso com urgência, o trabalhador vai adquirir doença ou vai adquirir acidente. Cheguei numa determinada empresa, o colaborador está trabalhando a 10 metros de altura e não tem proteção contra queda, proteção coletiva, e nem proteção individual. Então, gente, eu preciso embargar ou interditar o setor. Porque é uma medida de urgência que eu tomo, porque a qualquer momento o colaborador pode sofrer uma queda.
Então ele está exposto a um grave e iminente risco. Então vamos lá, o que é o embargo? O embargo ele implica na paralisação parcial ou total da obra. Para ter um entendimento bacana aqui, esquece o parcial, tá? Vocês vão ficar só com o total. Então toda vez que eu falar de embargo, eu estou falando de paralisação da obra ou da empresa. Por exemplo, parei uma fábrica, eu parei uma empresa como um todo. Parei uma obra, quer dizer que eu parei todas as atividades. Isso eu estou falando de embargo, tá bom? Que é um exemplo nessa figura aqui, um outro exemplo aqui, ó, reparem na placa, obra embargada. Quer dizer que ninguém entra aqui. Exemplos abaixo. Essas fotos aqui são minhas, tá, gente? Essa foto aqui é minha, quando eu era estagiário ainda. Isso aqui é um vão de fosso de elevador. Vocês vão ter essa aula comigo daqui um mês, por aí, na disciplina de segurança na indústria da construção. Essa foto aqui também é minha. Isso aqui é a falta de proteção contra queda de periferia. Isso aqui é a falta de proteção contra queda em fosso, em vão de elevador. Quando termina a construção aqui, que está na fase de acabamento, aqui vai ser instalado um elevador. E fica esse vão aqui durante toda a obra. Inclusive, eles utilizam esse vão aqui para fazer transporte de material. Aqui não sei se dá para vocês enxergarem, tem um cabo aqui, ó, e aqui tem um guincho, que aí leva areia, cascalho, tijolo, cimento para vários e vários pavimentos ou andares. Então pensem bem, eu cheguei numa obra e todos os andares não tem essa proteção aqui, ó, essa proteção contra queda. Então eu vou embargar. Só que eu cheguei numa obra, são 10 andares e, exemplo, o 10º andar não tem proteção. Então eu vou interditar o 10º andar. Entenderam a diferença? Olha só, o que é interdição? Implica na paralisação. Esquece parcial, vem aqui, ó, total da atividade. Tá? Quando eu paro uma atividade, quando eu paro uma máquina, o equipamento ou o setor de serviço. Então vamos lá. Aqui tem um andaime. Eu interditei o andaime. Eu não posso falar que eu embarguei andaime. Gente, é muito feio, tá? Vamos aprender correto. Então, se tem um andaime, eu vou paralisar o andaime, que significa que eu vou interditá-lo. Por quê? Está irregular, por exemplo, tem as cadeiras aqui, tá com a gambiarra aqui, ó, um pedaço de tijolo aqui. Às vezes as rodas não estão travadas, ele foi instalado em local inadequado, que é um local com rampa. Tem essa máquina aqui, essa máquina está com a parte perigosa exposta, ó, os sistemas de transmissão de força. Se o colaborador tiver contato, ele vai ter corte, vai ter amputação de membro, vai ter prensamento, mutilação e outras situações. Então eu preciso adotar uma medida de urgência para parar essa máquina, eu preciso interditá-la, tá? Exemplo aqui, quadro de distribuição. Eu preciso embargar ou interditar? Interditar o quadro. Aqui é uma serra circular de bancada, ó. Aqui é um transportador. E aí, o que a NR3 pede, né? Que o AFT, o que é AFT? Auditor Fiscal do Trabalho. Não esquecer isso, Auditor Fiscal do Trabalho. Deve adotar o embargo ou a interdição na menor unidade onde for constatada a situação de grave e iminente risco. Vamos lá. Cheguei para auditar uma empresa, uma fábrica, e nessa fábrica aqui eu achei um setor onde tem ali, exemplo, as empilhadeiras trabalhando. Ou melhor, achei a empilhadeira toda irregular. Então significa que eu vou interditar a empilhadeira. Eu não preciso parar a fábrica. Eu preciso ser ponderado, gente. Porque eu preciso pensar que quando eu paro uma empresa, isso influencia até na economia do país, gente. Quando eu paro a empresa, os 5, 10, 15, 20, 30 dias que ela tem ali, tudo é prejuízo. E o que ela está perdendo de prejuízo, ela poderia estar investindo em EPCs, em EPIs, em medidas de engenharia para esse colaborador, tá? Ou até mesmo um dinheiro para substituir aqui a empilhadeira. Então, e tem que ter uma ponderação aqui, tá? Bom, vamos lá. Então, agora a gente vai entender o método que o auditor vai utilizar, a forma que ele vai raciocinar aqui, ó, utilizando essa prancheta, para determinar se ele embarga
ou se ele interdita, ou se nenhum dos dois, tá? Aí eu vou apresentar para vocês agora 4 tabelas. A primeira tabela, que é a tabela 3.1 da NR3, presta atenção, gente, eu estou falando aqui do item 3.3, estou no subitem 3.3.1, eu não vou ler isso aqui em toda a aula não, senão fica muito cansativo para vocês e também muito cansativo para mim. Veja bem, até aqui eu estava no item 3.2, agora item 3.3, subitem 331, a linha A. Então olha só, essa aqui é uma tabela que vai determinar a consequência da não implementação da medida de controle, a consequência do risco que o auditor encontra durante as suas fiscalizações. Então veja bem, condição que gere uma consequência como morte. Olha só, pode gerar a óbito imediato ou que venha a ocorrer posteriormente. Consequência considerada severa, pode prejudicar a integridade física e ou a saúde, provocando lesão ou sequela permanente. Então, essa primeira condição aqui, a condição de consequência de óbito, eu cheguei numa empresa, naquela empresa não tinha, o trabalhador estava executando a atividade a 5 metros de altura, estava no 5º andar de um prédio, e ali não tinha proteção nenhuma para aquele colaborador. Se aquele colaborador sofrer uma queda, o que pode gerar como consequência para ele? Gente, o óbito. Uma condição severa. Eu cheguei numa fábrica, estou fazendo uma inspeção, uma auditoria, e o trabalhador está trabalhando na máquina. A máquina, exemplo, não tem dispositivo liga e desliga, ele liga ela direto na tomada. Então é direto na tomada, ligando e desligando. A máquina não tem proteção das engrenagens, das coroas, das catracas, das correias. Então o colaborador, o exemplo lá da serra circular, tá? Que eu mostrei a imagem. Então isso aqui é uma condição severa, pode gerar dano à integridade física, pode gerar lesão e sequela permanente. O trabalhador pode perder um dedo, uma mão, um braço. Condição de consequência significativa é quando eu acho uma irregularidade, quando eu levanto um determinado risco na empresa, aonde que por consequência daquele risco a consequência vai ser prejudicar a integridade física, provocando lesão que implique em incapacidade temporária por prazo superior a 15 dias. Então é quando eu evidencio uma situação de risco que gere como consequência um atestado médico ao trabalhador. É uma consequência em que ele vai ficar afastado por um período superior a 15 dias. Leve, resumindo o que está escrito aqui, é quando o auditor encontra uma condição na qual pode gerar um acidente, porém o tempo de afastamento do colaborador não vai ultrapassar 15 dias. Ou às vezes pode ser nenhuma. De repente eu cheguei na empresa, tá faltando uma placa de identificação ali de um extintor de incêndio. Às vezes este evento, por exemplo, tá faltando a placa, mas tá bem pintado, o extintor tá bem identificado, tá num ponto que não tá obstruído. Então assim, é uma irregularidade, mas o que me gere como consequência? Às vezes nenhuma lesão ou efeito à saúde, tá? É isso que nós precisamos. É isso que o auditor vai utilizar. Só que a primeira tabela aqui é a tabela de consequência. Agora a segunda tabela é a tabela de probabilidade. Então veja bem, para mim falar que eu tenho uma condição que me gere como consequência a morte, eu preciso pensar na probabilidade. O trabalhador pode cair, pode morrer, tudo bem, mas qual que é a probabilidade dele cair? Então, a probabilidade como chance de o resultado ocorrer ou está ocorrendo. Vamos lá. Condição provável. Achei um risco e é provável que ocorra um acidente. São medidas de prevenção inexistentes ou reconhecidamente inadequadas. Ou seja, uma consequência esperada com grande probabilidade que o acidente ocorra. Possível, são medidas de prevenção. Então, tem as medidas de prevenção, aqui já é diferente. Na provável é porque não existe. Na possível significa que tem,
porém ela apresenta desvios ou problemas significativos. Não há garantia que essa medida de controle ela é eficiente. Então, uma consequência talvez aconteça. Remota. São medidas de prevenção adequadas. Veja bem, agora já tem a medida de prevenção e a medida de prevenção já está adequada, só que ela tem um pequeno desvio. Então, ainda que em funcionamento, não há garantias que sejam mantidas para sempre ou por longo período. Então, tem a medida preventiva ali, tem o EPC. O EPC está funcionando, mas não me dá garantia de que esse EPC vai ficar ali enquanto existir o risco. Ou rara. São medidas de prevenção adequadas com garantia de continuidade dessa situação. Significa que o EPC vai continuar ali, o EPI vai continuar ali, a medida de engenharia vai continuar ali. Uma consequência não é esperada, não é comum a ocorrência deste acidente. Então, tabela 1, classificar a consequência. Tabela 2, classificar a probabilidade. Agora, ó, na tabela 3 e a tabela 4, eu vou jogar a tabela 1 e 2 na tabela 3 ou na tabela 4, aí depende da situação. Exemplo, quando que eu vou usar a tabela 3.3? A tabela 3.3 deve ser utilizada pelo auditor fiscal do trabalho em caso de exposição individual ou de reduzido número de potenciais vítimas expostas ao risco avaliado. É quando o auditor encontra uma situação em que o risco é específico para um indivíduo. Para a coletividade, né, para todos os demais presentes ali, o risco ele é bem reduzido. Então, nessa condição aqui, eu vou usar a tabela 3.3. A tabela 3.4, ela deve ser utilizada onde a exposição ao risco pode resultar em lesão ou adoecimento a diversas vítimas simultaneamente. Então, pensa assim, a tabela 3.3 é quando eu tenho risco a um indivíduo ou indivíduos específicos. Tabela 3.4 é quando um grupo de pessoas tem exposição, tá? Estou falando de indivíduo, né? Feio. Um trabalhador, tá? Um trabalhador ou dois trabalhadores especificamente. Então, exemplo, eu sou um operador de máquina e a máquina está sem freio, tá? Então, neste caso aqui é uma exposição individual. E o número de pessoas é reduzido. Agora, estou no galpão de uma fábrica e naquele momento ali, exemplo, o galpão pode desabar, o teto pode cair. Não, aí é um risco onde múltiplas pessoas, né, diversas vítimas têm exposição de maneira simultânea, tá? Então, aí o auditor, ele vai estudar a tabela 1, ele vai estudar a tabela 2 e ele vai pensar, pô, eu aplico a tabela 3 ou a tabela 4? A tabela 3.3 ou a tabela 3.4? Se é uma pessoa ou indivíduos específicos, a 3.3. Se é mais, é equipe, né? 3.4. Nessas tabelas tem essa legendinha aqui, ó. Então reparem bem, ó. Deixa eu explicar ela para vocês antes de fazer a leitura. O E significa que o risco é extremo, o S significa que o risco é substancial, o M significa que o risco é moderado, o P é de pequeno, o N é de nenhum. Então reparem aqui, ó. A gente tem todas as letras N, P, M, S e E, tá? Representado aí pelas cores. Vamos lá, para estabelecer o excesso de risco, considerem para mim que é o termo utilizado para me achar o risco grave eminente. Então, para estabelecer o excesso de risco, o auditor fiscal do trabalho deve seguir as seguintes etapas. 2 pontos. Primeiro ponto, gente, a etapa 1, avaliar o risco atual, decorrente das circunstâncias encontradas, considerando as medidas de controle existentes. Então, olha só, ele vai considerar as medidas de controles existentes naquela empresa, seja ela efetiva ou não. E vai avaliar aqui, ó, situação encontrada naquele exato momento. O que ela pode me gerar como consequência? Exemplo, eu cheguei numa empresa
e naquela empresa o colaborador está exposto a calor. Eu cheguei na cozinha da empresa, o trabalhador está exposto a calor. Ali de repente tem uma medida de controle, ali de repente tem, exemplo, uma exaustão. Aí ele vai analisar a exposição do trabalhador a calor, nessa condição, considerando que ali tem um exaustor, tem uma calha que faz a sucção, né? Considerando essa condição, qual é a consequência gerada no trabalhador? Nenhuma? Leve? Significativa? Morte ou rara? Então, considerando que tem o exaustor está funcionando muito bem, exemplo seria no máximo é que leve. Porque o exaustor não eliminou o risco, ele reduziu. Então, aqui, uma vez que eu determinei se é leve, determinei aqui se é leve, tá? Aqui, ó, tô avaliando o risco atual. Beleza. Agora, na etapa 2, eu preciso estabelecer o risco de referência. O que é o risco de referência? É a situação objetiva, é o que eu quero que aquela empresa faça no futuro. Ou seja, é o nível de risco remanescente da implementação da medida de controle. Ok. E aí eu vou classificar aqui se ela é morte, se é leve, nenhuma, significativa, se é severa ou se é de morte. Então é uma consequência efetiva. Bom, Tiago, não entendi, professor. Não tem problema, calma, se acalme. Agora, ó, determinar o excesso de risco por comparação entre risco atual e risco de referência, localizando a interseção entre os dois riscos. Vamos lá. Vim aqui, classifiquei o risco atual, foi o que eu encontrei durante a minha fiscalização. Determinei se a consequência é nenhuma, leve, significativa ou é morte. Aí eu tenho que determinar a probabilidade, tá? Exemplo, nenhuma, rara, leve. Aí tem a condição de leve, mas que pode ser remota, possível, provável. Tem a condição significativa, que pode ser remota, possível, provável. Tem a condição de morte, que pode ser remota, possível, provável. Da mesma forma aqui, ó, tá? Tá vendo aí, ó? Determinei a consequência significativa. Consequência encontrada na hora. E a consequência do futuro? Significativa também, ok? E aí, é uma condição de consequência significativa que é possível de ocorrer, em termos de probabilidade. Em termos de consequência, é provável que ocorra. Então, repare que eu fiz o cruzamento de coluna com linha. Eu achei aqui a letra M. Então, significa que o meu excesso de risco, ele é M aqui, ó. Significa que ele é moderado. Tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Deve-se determinar a consequência em primeiro lugar e, em seguida, a probabilidade da ocorrência ocorrer. Vamos lá, fala o seguinte. Em primeiro lugar, eu tenho que avaliar as consequências. Então, consequência aqui para a situação que eu encontrei, né? Consequência aqui para a situação futura. Depois, aí a probabilidade. Probabilidade aqui da consequência de situação encontrada, probabilidade aqui da consequência esperada para o futuro. As condições de situações de trabalho contempladas em NRs consideram-se como situação objetivo, ou seja, consideram-se como risco de referência. Ou seja, é a classificação de risco que eu tenho para o futuro, tá bom? O auditor fiscal do trabalho, sempre que constatar a consequência de maior previsibilidade de ocorrência, são passíveis de embargo e interdição com brevidade, quer dizer rápido, tá? Que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência de excesso de risco como letra E. Letra E está aqui. Então vamos lá, o auditor veio de novo aqui. Aqui, situação que ele encontrou na área, situação que ele esperava para o futuro, situação que ele pensou para o futuro, tá? Ok.
Determinei aqui a consequência. Na situação que ele encontrou na hora, morte severa. Para o futuro, também morte severa. Cruzou linha em coluna. Achou a letra E, tá vendo? Ó? Então, no caso aqui, o risco, o excesso de risco, ele é extremo. Então, nesse caso aqui é passível, são passíveis de embargo e interdição com brevidade. Tá? Breve. Sempre que eu indagar, ou seja, encontrar o quadrinho vermelho. Também, gente, são passíveis de embargo e interdição com brevidade se o auditor fiscal do trabalho constatar a existência também do risco substancial. Aqui, eu só mudei aqui, ó, encontrei aqui o quadrinho laranja, ó, de S e a letra S de substancial também é passível de interdição. O auditor fiscal do trabalho deve considerar a situação encontrada e passível de adequação, passível de imediata adequação. Vamos lá. A situação encontrada aqui, o auditor tem que exigir da empresa, que é uma condição passível, de se adequar de forma imediata. É necessário adequar de forma imediata. Faltou o EPC, coloca e instala o EPC. Faltou os EPIs, providencia os EPIs. Não são passíveis de embargo ou interdição as situações de excesso de risco encontradas na letra M, P e N, que é moderado, pequeno e nenhum. Fui lá, fiz a minha gradação de risco aqui, cruzei linha, coluna, achei de repente uma letra, nessa letra deu N, significa nenhum, então não pode embargar. P é o quadrinho verde, não pode embargar. M é o quadrinho amarelo, também não pode embargar, não pode interditar. A tabela de excesso de risco, exposição individual ou reduzido número de vítimas, de potenciais vítimas, ela tem essa gradação aqui, ó. Às vezes vocês não estavam enxergando quando eu estava explicando, tá? Vocês vão pegar essa tabela aqui, gente, e vão estudar. Pegar ela e vão estudar. Não entendi. Volta no vídeo. Tá? Pega aquele exemplo lá que eu fiz cruzamento de linha, coluna, coloquei o círculo azul e coloquei a setinha aqui na legenda. E a tabela 3.4 ela fala de excesso de risco, onde eu vou avaliar a exposição ao risco que pode gerar lesão ou adoecimento a diversas vítimas. Então tá aqui, ó. Essa é a tabela. Ou seja, significa que o que muda é simplesmente isso aqui, ó. São os quadros, as cores e letras. É o que vai mudar de uma tabela para outra, tá? Gente, para ficar bem claro, a metodologia de avaliação qualitativa possui finalidade específica de caracterização de situação de risco grave eminente, utilizada pelo auditor fiscal do trabalho, não constituindo em metodologia padronizada para gestão de riscos pelo empregador. O que esse texto aqui está querendo dizer? Que eu não sou obrigado a utilizar este método, esta metodologia, como análise de risco, como uma condição diária para o trabalhador, como uma técnica que o trabalhador utiliza para realizar trabalhos. A gente está falando que não é obrigatório, mas muitas empresas utilizam. Tem a aula de número 5 da disciplina de técnicas educacionais de prevenção. Eu falei, a aula é sobre a APR, Análise Preliminar de Risco. É isso que o texto está querendo dizer. Não precisa elaborar o modelo de análise preliminar de risco seguindo esse critério aqui, não. Esse critério é usado pelo auditor. Fica dispensado do uso dessa metodologia, ou seja, não preciso usar as tabelas se eu tiver uma condição prevista em norma de imposição de medida de embargo ou interdição, quando constatada a condição ou situação definida como risco grave eminente. Vamos lá. Primeiro, um exemplo aqui é a NR15. A NR15 fala que quando o trabalhador ele tem exposição a ruído e a intensidade do ruído ultrapassa 115 decibéis, deve ser considerado risco grave eminente. Então, exemplo, o auditor chegou na empresa, tem ruído, pegou o aparelho aqui, o dosímetro, o decibelímetro, ou 120 decibéis. Ele não tem que usar essa metodologia aqui, não. Ele não precisa usar essa metodologia aqui. Simplesmente vai falar, risco grave eminente.
Por quê? Porque a NR15 especificou que é risco grave iminente. Tá? A imposição de embargo ou interdição não elide a lavratura de autos de infração. Vamos lá. O fato de eu aplicar ou não aplicar o embargo ou a interdição não evita que a empresa seja punida com multas, ou seja, com auto de infração por descumprimento de normas de saúde e segurança ou demais dispositivos de legislação trabalhista, tá? Vale lembrar que se for constatado que é necessário paralisar um setor, embargar a empresa, né? Ou seja, na qual o trabalhador ele não consiga trabalhar, olha esse texto aqui, durante o embargo ou a interdição podem ser desenvolvidas atividades para a correção de grave e eminente risco, desde que garantidas as condições de segurança e saúde aos trabalhadores envolvidos. Tem muita gente que fala assim, pô, a obra foi embargada, ninguém pode trabalhar, né? Então, na verdade, pode, mas desde que seja para corrigir a condição de risco grave e iminente, tá? Não é para aumentar a produção da empresa. Eu vi a imagem aqui, eu acabei tendo um outro raciocínio. Na verdade, é isso aqui, ó. Durante a paralisação do serviço, em decorrência de embargo ou de interdição, os trabalhadores receberão salários como se estivessem em efetivo exercício. Resumindo, o colaborador, a empresa dele foi embargada, ou a máquina dele foi interditada, e ele não está tendo condição de trabalhar, ele vai precisar ficar em casa, ele vai receber do mesmo jeito. Vai receber do mesmo jeito, tá? Gente, essa aula foi bem extensa, viu? Pode até ter ficado um pouco cansativa, mas é uma aula necessária. Se tiver dúvidas, se tiver perguntas, me chamem aqui, por favor.